Bora rapidíssimo até a França. Priscila Asbeck está aguardando a gente. Tem uma greve geral paralisando o país. Os trabalhadores protestam contra a reforma da Previdência, que aumentou a idade mínima da aposentadoria para 64 anos. E olha só a multidão, hein, que aparece aqui embaixo da imagem da Asbeck. Conte-nos, por favor, Priscila. Exatamente, Elisa. Muitas pessoas na rua, milhares de manifestantes. E esse já é o 9º protesto contra a reforma da Previdência, só que tem um contorno diferente esse protesto. Ele acontece depois que o governo de Emmanuel Macron, para a sua força, a reforma da Previdência, e também depois da entrevista que ele deu ontem na televisão. Eu conversei com vários manifestantes e o que eles dizem é o seguinte, que alguns deles fizeram questão de vir hoje ao protesto para mostrar que esses protestos são pacíficos e são diferentes dos ataques que aconteceram em Brasília no dia 8 de janeiro e também no Capitólio, nos Estados Unidos. Mais de um manifestante me disse isso, porque justamente o presidente Emmanuel Macron ontem, na entrevista que deu em rede nacional, falou que os protestos em Paris se comparavam a esses ataques. O que eles dizem é que são pessoas pacíficas, comuns, que estão protestando contra a reforma da Previdência e agora já com outras pautas também, contra o aumento do custo de vida, o aumento dos preços, também contra o autoritarismo do governo, depois que o governo passou essa reforma, que só era aprovada por 23% da população, e dispensando o voto da Assembleia Nacional, que é o equivalente à nossa Câmara dos Deputados. Então, muitos manifestantes relatam que agora também estão protestando contra o autoritarismo do governo e que fazem questão de vir para mostrar que os protestos são pacíficos, que não se tratam de poucas pessoas que estão perturbando a ordem, como disse o presidente francês Emmanuel Macron, ou grupos subversivos e facções. Então, esses foram alguns dos relatos que eu escutei aqui nessas manifestações. Além das manifestações que acontecem em Paris, em outras cidades também, manifestantes montam barricadas, fazem protestos, evitam o transporte também de combustíveis em refinarias que seguem bloqueadas totalmente ou parcialmente. 12% dos postos de combustíveis do país já não estão com combustíveis, então é uma situação de protestos e de acirramento dos protestos que a gente vai notando aqui. Eu que estou aqui desde janeiro cobrindo cada um desses protestos, percebo de fato que a população se tornou mais raivosa ao longo desses protestos e agora já não é mais só a questão da reforma da Previdência, que nem a gente tinha as manifestações aí no Brasil, que já não era mais só pelo aumento da passagem, começa a se gerar uma insatisfação social generalizada e dá para perceber que isso acontece também aqui. E muitos analistas estão comparando o que está acontecendo agora aqui na França com os protestos dos coletes amarelos em 2008, em 2018 e 2019, quando também os protestos começaram contra o aumento dos combustíveis, mas evoluíram também para manifestações de outras naturezas e uma insatisfação generalizada. Volto com você, Elisa. Priscila Asbeck, estamos te ouvindo e acompanhando imagens da manifestação, uma multidão ocupando uma das praças principais da cidade. Vejam aí, manifestantes que também subiram em um monumento ali da cidade, eles vão escalando, levando as suas bandeiras, os seus gritos, muita gente pelas ruas de Paris neste momento, reiterando, esses atos bloqueiam estradas, o aeroporto em Paris também está bloqueado e toda a manifestação envolve inúmeras questões, como já dissera aqui a Asbeck, mas essencialmente contra a reforma da Previdência. Então, contra a reforma da Previdência, essa é a principal bandeira. Olha só a galera que está pelas ruas. Seguiremos atentos a essa movimentação. E também te contamos, aqui agora voltando ao Brasil, que o ex-juiz e senador Sérgio Moro afirmou que o plano de uma facção criminosa contra ele e contra outras autoridades seria uma retaliação ao trabalho dele no Ministério da Justiça, lá no comecinho do governo Bolsonaro. Basília Rodrigues é quem vem conversar com a gente naquele instante em que ele tentava emplacar, né, Basília, aquelas políticas anticrime organizado. Porque enquanto juiz ele falava muito, né, dessas bandeiras contra o crime organizado e também contra a corrupção dentro do governo, né, dentro da máquina pública do governo. O então ministro da Justiça, Sérgio Moro, teve oportunidade de colocar em prática muitas dessas ideias, né, de dar aí uma resposta a muitas das críticas que ele tinha do próprio sistema penitenciário. Então, inicialmente, isso foi uma medida que desagradou vários grupos criminosos do Brasil. O
ministro autorizou a transferência de presos pelo país, né? Tirando-os do sistema penitenciário federal, colocando em algumas cadeias. A gente tem exemplo do Marcola, que acabou vindo para Brasília no início de 2019, depois ele foi transferido para uma penitenciária em Rondônia e mais recentemente, mas agora já na gestão de Flávio Dino, ele retornou para a capital federal. Estas mudanças acabam quebrando o eixo de comunicação, né, planos destes grupos que a gente sabe que possuem uma alta capacidade de informação, de troca de informação entre eles, né, e por isso que é dado o nome de crime organizado. Uma outra medida que está sendo apontada como exemplo pela equipe de Moro e também o promotor Lincoln Gakia é a de suspensão das visitas íntimas dos presos. Então, esta foi uma medida adotada no Ministério da Justiça, ainda na gestão de Sérgio Moro. Isso acabou também desestabilizando a rotina, né, a vida desses presos de diferentes facções criminosas, não apenas esta que está sendo investigada pela Polícia Federal, que teve seu plano desmontado pela PF na operação nesta semana. De acordo com as investigações, estes criminosos alugaram casas próximas a endereços identificados como sendo de Sérgio Moro para monitorar o ex-ministro, o ex-juiz. A gente encerra então aqui a análise dizendo que esta é uma ação de investigação contra um plano de ataque a Sérgio Moro. Ele na condição de um agente do Estado, né? Hoje um senador da República. É um exemplo, né? Algo que serve de referência dessa guerra pelo poder entre grupos criminosos, facções criminosas e o poder do Estado. Então é uma guerra muito maior, Elisa, que em alguns momentos você vai ter Sérgio Moro e governo Lula do mesmo lado dessa trincheira, em que precisa articular medidas tanto legislativas na aprovação de leis, como de decisão do Poder Executivo. E aí a gente está falando do Ministério da Justiça, Polícia Federal. Então aqui, nessa briga de mocinhos e vilões que normalmente tem na política, contra as facções criminosas, ninguém espera menos do que encontrar Moro e o governo Lula do mesmo lado da trincheira. Totalmente, hein, Basília Rodrigues? Obrigada, Basília, por mais uma análise. Olha só essa história que a gente traz agora para você. Uma mulher foi estuprada por 2 homens enquanto estava inconsciente em uma festa de casamento na cidade de Itapevi, região aqui metropolitana de São Paulo. Notícia que é destaque no site da CNN Brasil. Ela tinha passado mal durante a festa e estava indo dormir em um cômodo reservado, quando foi abusada sexualmente pela dupla. Depois do ocorrido, a mulher foi agredida pela mãe do noivo, que diz não ter percebido que a vítima estava desacordada. Os 2 acusados foram presos e vão responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ou seja, foi estuprada e ainda foi agredida pela mãe do noivo durante a festa de casamento. Minha nossa, hein? 12h08, virando 12h09, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o grupo de coaches estrangeiros responsável por aquele curso de como conquistar mulheres, curso que foi aqui em São Paulo. Carolina Paz é quem conversa com a gente sobre isso. Oi, Carol. Oi, Elisa, muito boa tarde para você. Agora, boa tarde a todos. É muito triste ainda a gente ter que relatar esse tipo de assunto, ainda mais no mês de março, né, que a gente comemora aí no Dia Internacional, né, das Mulheres. Bom, como você bem disse, agora a Polícia Federal também vai investigar essa dupla, que são 2 norte-americanos, né, aí por turismo e também exploração sexual. Lembrando que a Polícia Civil aqui de São Paulo já instaurou o inquérito, né, e já está investigando essa dupla pelos mesmos crimes. Como que tudo aconteceu? Como você bem disse, essa dupla, né, norte-americana estava vendendo aí na internet, nas redes sociais, um curso para ensinar os homens, principalmente homens estrangeiros, né, a paquerar, a conquistar as mulheres e ter relações principalmente sexuais com elas. Essa festa, né, que seria a edição desse curso, foi realizada numa mansão, numa casa de luxo
luxo aqui no bairro do Morumbi, zona sul da capital, e as mulheres usadas como iscas, né, cobaias, elas eram atraídas, né, para essas festas por meio de aqueles aplicativos de paquera. Uma delas, né, uma vítima chegou a abrir boletim de ocorrência, várias abriram boletim de ocorrência e uma relatou para a polícia que conheceu um rapaz pelo aplicativo de paquera e quando chegou nessa festa, aí percebeu que não era bem isso que estava acontecendo. E olha só, para essa consultoria, Elisa, né, para ensinar a conquistar as mulheres, no caso as mulheres brasileiras, eles tinham que pagar cerca aí de 12 mil a 50 mil dólares, o que equivale a mais de 260 mil reais. Então agora a Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional da Polícia Federal também vai investigar esse caso. A Embratur a gente procurou a Embratur novamente para saber mais alguma nota atualizada sobre esse caso, mas eles ainda não divulgaram nenhuma informação atualizada. Eu volto com você. Bizarro, né? Bizarro. Obrigada, hein, Carol? Bom trabalho para você aqui na cidade de São Paulo. 12:11, a perícia do Ceará concluiu que a vereadora Iane Brena foi morta pelo namorado que se suicidou depois de cometer o crime. Notícia que é destaque no site da CNN Brasil. O laudo da perícia ainda indicou que a causa de ambas mortes foi asfixia. Iane foi encontrada morta de mãos dadas com o namorado no início deste mês. Ela teria terminado o namoro com Rickson Pinto antes desse ocorrido, alguns dias antes. Ele já havia sido preso por porte ilegal de arma de fogo. Iane era médica e foi a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. A Polícia Federal apreendeu mais de 2.500 remédios que estavam armazenados de forma irregular e seriam descartados pela Secretaria Municipal de Salgueiro, no interior de Pernambuco. As caixas estavam dentro de tambores de plástico no prédio da secretaria e também na farmácia central da cidade. Segundo a prefeitura, os medicamentos são de uso controlado e foram adquiridos em 2020 para abastecer as unidades básicas de saúde. Mas como a demanda por atendimentos eletivos caiu por causa da pandemia, os remédios não foram utilizados e perderam a validade. Já de acordo com a PF, uma parte desses lotes ainda estava dentro do prazo de validade, ou seja, seriam jogados fora quando, na verdade, poderiam ser distribuídos para a população. A Polícia Federal informou também que vai investigar o caso para tentar identificar se houve mau uso do dinheiro público ou algum tipo de fraude na aquisição desses medicamentos. Daqui a pouco aqui no Live CNN, o número de acidentes aéreos neste primeiro trimestre é o maior dos últimos 5 anos. A gente vai tratar desse assunto daqui a pouco, hein? Até já, te espero, rapidinho. Voar alto e chegar aonde poucos chegaram. O Bradesco Global Private Bank viu quanto que você foi longe e o quão longe ainda é capaz de ir. Para estar ao seu lado, temos um time altamente qualificado, portfólios com visão global e soluções personalizadas. Nossa missão é oferecer o melhor para você continuar voando cada vez mais alto. A minha função com a